Segundo esse capítulo 9, Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Aqui começa a parte meio complicada também, porque vai ser traçado norte e sul. O Jeú foi levantado para exterminar a casa de Acabe e Jezabel. Você lembra que isso foi designado lá para o Elias, Deus falou para o Elias, e está acontecendo no período do ministério de Eliseu. 9 verso 1 diz: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, quer dizer, discípulo, e lhe disse: cinge os teus lombos, quer dizer, veste a tua roupa, e toma esta almotolia de azeite. Almotolia é o mesmo que vaso ou chifre de carneiro, onde você colocava o azeite consagrado, não é azeite comum não, aquele azeite do tabernáculo. Diz assim: a motolia de azeite na tua mão, e vai ter a Ramote Gileade. Ramote Gileade, para quem não lembra, ficava na Transjordânia. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. E entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior, quer dizer, a dependência mais reservada. Olha só, o Jeú era um dos capitães de Acabe, na verdade um dos principais, ou o principal. 3. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Quer dizer, aqui na verdade é um poder paralelo. Deus está fazendo, olha, vai levantar o Jeú, tu vai mandar ungir o Jeú vai ser ungido, e quando ele tiver, ele foge. Porque ele foge? Fugir porque ali vai ser um motim, uma conspiração. Então, se o rei ficar sabendo, ele seria morto. Quando ele fala ungite rei, é como aconteceu lá na época de Samuel. Samuel, quando ungiu Davi, o Saul não ficou sabendo não, porque se o Saul soubesse, ele mandava matar. 4. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão, porque eram vários, mas ele era o cabeça. Então se levantou e entrou na casa, quer dizer, na dependência, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, que é o reino do norte. Não perder a visão, que aqui é o norte, não o sul. 7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então nós sabemos o quê? Pela lei de Israel, e pela lei mundial, na verdade, porque isso dura até hoje, pela lei de Israel, sangue inocente derramado tinha que ser expiado. Como a casa de Acabe é uma casa sanguinária, e Jezabel é a principal motivadora disso, Deus levantou o Jeú para ser o quê? Um vingador de sangue, na verdade, um exterminador. Ele tem que matar para fazer expiação pelo sangue inocente que foi derramado por Acabe pelas mãos de Jezabel. 8. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e a casa de Baasa, filho de Aías. Nós já falamos isso lá atrás, porque o Jeroboão, ele teve uma genealogia, o Jeroboão primeiro, e depois o Baasa também. E agora ele está tirando também a casa de Acabe, está dizendo a mesma punição. Verso 10. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu, porque a punição de Jezabel era ser comida pelos cães. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Este louco eles falam porque é um camarada fora do comum, que veio apressado, correndo, né, e não sabe quem é, e quis falar com ele. Falou: o que esse cara veio fazer? E ele lhes disse: bem conheceis o homem, o seu falar. Tipo, você não falou que é um louco? Então ele falou loucura, ele não falou coisa séria. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim,
me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Eles falaram assim, ó, não vem com essa história não. Não vem dizer que ele é louco, não. Ele falou alguma coisa, fazendo-lo saber. Quer dizer, o que ele falou? Aí ele falou assim, ó, ele me ungiu rei de Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele. Aí o negócio ferveu. Aí o levante foi grande, porque aí se juntaram todos a ele, todos aqueles que eram, na verdade, estavam debaixo de sua autoridade, e os amigos também. No mais alto degrau, quer dizer, eles fizeram uma posse, né? Uma cerimônia de posse para o Jeú. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. E aí que está o detalhe. O Jeú, ele está nessa empreitada militar. Ele estava liderando, porque ele era de confiança de Jorão. E ele estava justamente à frente do povo. 15. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Porque como ele estava empreendendo aquela peleja, ele falou: não, ninguém volta para lá não, fica aqui comigo. Tipo assim, já era o foco de resistência dele. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Olha o problema, porque o Acasias, ele era aparentado com quem? Ele era aparentado com o rei do norte. Lembra que a gente falou no capítulo anterior? Então Acasias, que era justamente filho de Atalia, aí que entra o detalhe, ele é filho de Atalia com Jeorão, neto de Josafá. Aí o que acontece? Ele foi fazer visita porque era aparentado. Essa salada que eu já falei, só vendo na apostila para tirar, porque os nomes são parecidos e assim na ordem fica difícil de entender. Então eles foram lá para fazer uma visita, porque ele estava enfermo. E o Atalaia estava na torre de Jezreel. O Atalaia é o vigia, o sentinela. E viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz? Porque o sentinela, o Atalaia, ficava na torre de vigia. Então ele olhava e via quando vinham as pessoas. Então ele, vem alguém ali. Falou: então manda o mensageiro. Então enviou, então ele vai enviar aqui o mensageiro. 18. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Quer dizer, uma resposta bem dada. Tipo assim, não tem paz nenhuma. Passa para trás de mim. Tipo, se você não ficar comigo, morre. E o Atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro. E, chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. Ele falava isso no sentido de que, olha, não tem paz nenhuma. E se você ficar na minha frente, vai ter guerra para você, vai ter morte. Então, quer dizer, passa para trás de mim, quer dizer, se incorpora ao meu grupo. Então disse Jorão, 20. Aí diz assim: e o Atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Essa questão do andar está se referindo ao deslocamento da tropa, porque cada tropa tem um estilo de acordo com o seu líder, né? E aqui ele está falando assim: ao deslocar o movimento da tropa, parece que é Jeú, porque anda furiosamente. Quer dizer, o Jeú, ele era um homem de respeito, valoroso. E o Jorão diz aqui no 21. Então disse Jorão: aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E o Acasias vai junto, olha só. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote. Olha só, o jezreelita. Porque o campo de Nabote é justamente estratégico, não tem como fugir. O tempo de Deus, a hora de Deus, o lugar é tudo marcado. Eles vão se encontrar justamente no pedaço que a mãe Jezabel junto com Acabe tinham tomado aquele pedaço de terra lá atrás,
né, tomaram na mão grande, e justamente ali é que eles vão se encontrar, no pedaço do campo de terra da vinha de Nabote, o jezreelita. E ali eles se encontram com Jeú, porque o atalaia, ele falava, olha, conforme vinha, que ele via de longe, conforme vinha chegando, aí ele falou, ó, eu acho que é o Jeú. Aí eles foram se encontrar. Aí o que acontece aqui no 22, ó, sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, quer dizer, prostituições aqui são as prostituições cultuais, quer dizer, no sentido de trocar de Deus, de adulterar contra o Senhor. E as feitiçarias eram práticas que Jezabel colocou no meio do povo de Deus. Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias, traição a Acasias. Quer dizer, ele tentou virar o carro e fugir. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcá, seu capitão, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo, olha só o que ele está dizendo aqui, o Jeú sabia da palavra de Deus que veio contra Acabe. Ele diz assim, ó, então Jeú disse a Bidcá, que ele fala assim, ó, então Nabote, pois lembra-te indo, quer dizer, que nós estávamos juntos, o Bidká também estava junto. Aí no 26, ó, por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, que matou a família inteira, né? Diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Jeú é 100% cumpridor. Não só fisicamente, humanamente falando, mas profeticamente. Ele está cumprindo cabalmente as profecias que foram impostas à casa de Acabe. Aí ele diz, ó, o que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse, feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido e morreu ali. Megido é o vale do Megido, é o Armagedon. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. Porque o Acasias, ele era filho de Jeorão e neto de Josafá. Mas ele era filho de Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel. Olha o que vai acontecer mais na frente. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Veja bem, isso aqui ela está fazendo é um ritual de magia. Isso aqui é uma invocação dentro da cultura e dentro do sistema que ela fazia. Então, na verdade, quando ela viu que o negócio estava ficando preto, ela fez o quê? Ela se enfeitou toda, ela fez aquelas pinturas, todo aquele adorno para invocar seus deuses. E ali ela olhou pela janela, 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, pelas portas aqui, portas da cidade, disse ela, teve paz Iri, que matou a seu senhor, porque ela já sabe que é conspiração. E o Ziri foi aquele que lá atrás, ele matou, reinou 7 dias, né? Ele matou Elá, e 7 dias reinou e depois tocou fogo no palácio e morreu. 32, tá dizendo tá botando terror nele, tá falando assim, olha, quem faz conspiração morre, querido. Só que aqui não está sendo uma conspiração, aqui está sendo uma ordem expressa do Senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, porque ela estava cercada daqueles eunucos que eram serviçais. Então isso aqui era uma estratégia que o Jeú usava. E falou assim, quem é comigo? Quer dizer, quem vai ficar com ela? Vai morrer junto com ela. O que os eunucos fazem? Olha aqui, ó. Eles olharam para ele, olhou um para o outro. 33. Então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo.
e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou, passou com a tropa por cima dela, porque na verdade quem ia ficar contra Jeú? Ninguém. Então eles arremessaram a Jezabel. Ele passou com a sua tropa em cima e foi lá para uma taberna, sei lá para onde, para tomar um goró, encher a cara, aqui no 34. Ó. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Depois que ele comeu, bebeu, falou assim: já que ela é filha de rei, pega essa mulher e enterra. Agora olha aqui, hein? E foram para sepultar. Porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos, que era cumprimento da palavra, porque ela foi comida pelos cães. Mas isso aqui não é algo normal. Só ficou a palma das mãos e a sola dos pés, porque é a parte que os animais não conseguem comer rapidamente. 36. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Quer dizer, não dava nem para fazer DNA dela diretamente, né? Não dava para reconhecer, só pelo DNA. Porque pela aparência não dava para reconhecer. E o Jeú conhece bem as profecias, porque ele está falando, isso aí é cumprimento. Porque Deus falou que ela seria comida pelos cães ali naquele campo de Jezreel, ali onde ela praticou as atrocidades. Então nós verificamos aqui nesse capítulo 9, o Jeú sendo levantado como um grande exterminador de Deus, como um grande vingador de sangue, porque quando o sangue não era expiado, quando as mortes não eram automaticamente vingadas, isso fazia com que a terra fosse danificada pelo mal. E aqui Jeú é o grande vingador de sangue que foi levantado pelo Senhor. Este foi segundo livro dos Reis, capítulo de número 9.